Aí, no rodapé da página onde vocês estão assistindo a live, estão os nossos dados bancários para você que quer contribuir com a obra de Deus. A nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. ofertas@aclivre.com. Nós estamos preparando o nosso caixa financeiramente para poder pagar o aluguel, que é no próximo dia 10, que é R$4.500. Só o aluguel. Ainda tem seguro fiança, tem outras despesas. Então precisamos da ajuda da Irmandade. Não tem desespero, não tem nada atrasado, está tudo em dia, graças a Deus. Mas a gente vai se antecipando para, com calma, fazer os nossos pagamentos, sem correria, sem desespero. Então pedimos a colaboração da Irmandade. Ofertas@aclivre.com. Para a Irmandade aqui presencialmente, no banco à sua frente, estão os envelopes das ofertas e das coletas. O que Deus te puser no coração, em nome de Jesus, faça e o Senhor te retribuirá. Lá com a irmã Eliane e a irmã Mari estão as maquininhas de cartão de débito e crédito. Se alguém precisar passar cartão, só dirigir-se até a portaria, por favor, e o Senhor abençoará também. O Marquinhos, dá uma coleta para mim, né? Mas se passar sem copo, assim ele vai. E ora. Com oração ele passa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aguardar aqui os irmãos ofertar, tá bom? E a gente já dá seguimento no santo culto. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Vamos se colocar em pé, irmãos, para orar, por favor. E permaneçam depois da oração para a gente ler a palavra. Ó Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade de ofertar na Tua casa e na Tua obra, tendo no nosso coração a consciência viva de que a nossa maior oferta é o nosso coração contrito diante de Deus. Pedimos, Senhor, que abençoe a vida dos nossos irmãos e irmãs, nunca deixe faltar o pão de cada dia na nossa mesa, nem a graça de Jesus Cristo no nosso coração. Oh, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Quantos de nós, Senhor, já precisou de ajuda, já precisou de socorro? Eu mesmo sou um desses, que precisei que alguém levasse o pão na mesa da minha casa, mas hoje nós te damos graça que nós também estamos podendo ajudar a tua obra. Isso é a mão de Deus trabalhando na nossa vida. Visita o teu povo e põe alegria no nosso coração, porque Deus ama aquele que oferta e dá com alegria. Abençoa e prospera a vida da tua igreja, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, bendito na sua glória para toda a eternidade. Amém. Amém, Jesus. Permaneçam em pé, queridos. Os irmãos obreiros passarão recolhendo os envelopes das ofertas, tá bom? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Para trás.
Digo já para os irmãos onde está. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Vamos ler, queridos, a santa palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo 3. Leremos partindo do versículo 10. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 10. Depois pega o meu, esqueci. Mas aqui, passa na maquininha lá, né, máquina? Segundo Crônicas, capítulo 3, no verso 10. Tá no jeito, mano? Os 2 querubins. E também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles, e de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita, outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. O rei Salomão, irmãos, filho de Davi, rei de Israel, sucedeu, ou seja, ficou no lugar do seu pai, por herança, para liderar, governar essa grande nação. Entretanto, o seu reinado, no começo, foi um pouco turbado, foi um pouco conturbado, como nós ouvimos uma palavra aqui recentemente, que quando seu irmão Adonias quis tomar o seu lugar no reino, então Salomão já, sem reinar, já tinha tentado, sem nem ter sido colocado, enquanto seu pai ainda vivia, já tinham tentado tomar o que era dele. Algumas coisas que nós passamos na nossa vida, que causam em nós algum trauma. Eu contei aos irmãos que quando fui sequestrado agora recentemente, estava aqui nessa padaria aqui em cima na esquina tomando café, vim aqui na igreja, acho que era no tempo da reforma ainda, não me lembro, e entrou um rapazinho na lanchonete, eu já juntei o celular, a carteira, pus no bolso e fiquei com medo, e ele só tinha ido comprar uma marmita. A gente fica traumatizado. Mas isso foi uma situação que eu passei que é mais atípica, mas uma outra qualquer, uma traição de um amigo, um problema no trabalho, enfim. Então nós podíamos pensar que usando esse critério, Salomão também poderia ficar desconfiado do mundo. Poxa, se meu próprio irmão me quis roubar, me quis passar para trás, e agora eu estou aqui diante dessa grande nação, será que não haveriam outros que gostariam de tomar o meu lugar? É aquele faraó Tutankhamon do Egito, foi faraó um jovem, a história conta, e ele foi enterrado numa cova, numa cripta que não era digna de um faraó, porque queriam depressa tomar o seu lugar. Isso é o que a história conta. Mas talvez Salomão tenha tido
essa preocupação até um determinado momento, Marquinhos. Quando Deus lhe apareceu e disse a ele: pede para mim o que você quiser, que eu te darei. E ele pediu: Senhor, eu sou menino ainda. Aleluia. E não sei governar esse teu grande povo. Teu grande povo. Eu não estou preocupado com o que é meu, porque eles não são meus, eles são teus. Então tudo que eu te peço é: dê-me sabedoria para entrar e sair do meio do teu povo. E não ficou sem resposta, queridos irmãos. O Senhor disse para ele: como não me pedisse teus inimigos nas tuas mãos, não me pedisse riqueza, mas me pedisse sabedoria, a ti te digo, antes de ti não houve, e depois de ti não haverá homem tão sábio como és tu. Riqueza e poder te serão dados, e paz em Israel. E o reinado de Salomão foi de paz, irmãos. Não vamos chegar nisso aqui, na construção do templo. Aí veio a primeira prova, porque Deus promete, cumpre e mostra que cumpriu. Senão são só palavras ao vento. Não, Deus mostra: olha, aquilo que eu te falei, eu fiz assim, 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 eu vou te mostrar que eu fiz. Quando Deus fala que vai exaltar, não fica só em palavras. Deus mostra, Deus exalta, para que você e aqueles que estão à sua volta vejam: Deus está na tua vida. E aqueles que estão te assistindo digam: Deus está na vida dele e na vida dela. E o Senhor já te diz por essa palavra essa noite. Aleluia! Eu mostrarei aos que estão à sua volta que eu estou na tua vida. E saberão que tu serves o Deus que fez o céu e a terra. Aparecem duas mulheres prostitutas brigando por causa de uma criança, onde uma delas dormiu em cima do próprio filho e matou sufocado. E na madrugada pegou o seu filho morto, pôs no seio da outra companheira, e o vivo pôs no seu. E a mãe, quando acordou, viu aquela criança morta, falou: esse não é meu filho. Se fosse morto, mas o dela ela conheceria. Falou: não é meu filho. E aí, como resolver essa situação? Não tinha nenhum método científico para comprovar. A briga foi tão grande que passou pelo chefe do exército, pelo capitão, pelos príncipes, chegou no rei. Olha só onde foi parar essa briga. Chegou no rei, como se chegasse no Supremo Tribunal Federal lá em Brasília. E aí olha, o meu filho é ao vivo, meu filho é ao vivo, meu filho é ao vivo. E Salomão falou: agora como faz? As duas estão dizendo que o menino é ao vivo, ninguém quer o morto, só as duas são mãe do vivo. Então faz o seguinte: pega o menino vivo, parte no meio, dá metade para cada uma, para uma e para outra, e acaba a guerra. Aqui não era mãe, disse: boa coisa é dividir o menino no meio, no que não seja meu nem dela. Mas aqui era mãe, falou: não, meu senhor, não faz isso. Dá o menino vivo para ela, então, não tem problema. Aí ele falou: tá aqui a mãe do menino. A mãe não mata. A mãe abre mão, mas não mata. E então o povo viu que ele tinha sabedoria. Irmão, receba a virtude de Deus sobre a tua vida. O inferno não te enganará, diz o Senhor. O inferno não vai fazer um joguete qualquer e vai te enganar, vai te pôr em embaraço. A luz de Deus está sobre a tua cabeça. Dá glória a Deus, porque inimigo nenhum vai tirar a luz de Deus de sobre a tua vida. E os irmãos pensam que parou por aí. Ele não só não teve trauma dessa perseguição, como criou coragem para acreditar em Deus. Todo o sustento de Israel, que vinha de muitas guerras, que vinha de muitas lutas e de muitas pelejas, o reinado de Davi foi um reinado muito conturbado, porque ele era como um menino, ele não, às vezes era displicente, às vezes era imprudente, como a história bíblica mesmo conta. Então, todo o povo sofria, se beneficiava porque Deus o amava, mas também sofria. Salomão recebeu uma fé inabalável de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. Bem-aventurado você essa noite que conhece a voz de Deus. Alamaia. Pode vir uma voz estranha falar no teu ouvido, pode vir uma estatística de qualquer lugar do mundo, pode vir o diagnóstico que for da medicina. Se Deus disse que é vida, dá glória a Deus. E diga para quem quer que seja: eu conheço a voz do meu Deus. Aleluia. Queridos irmãos, sabe o que ele fez? Todo o sustento de Israel
Era 1000 bois. E ele vai, irmão, e sacrifica toda a comida que tinha em Israel. Fez um sacrifício ao Senhor, falou, tudo que nós temos é do Senhor. Deu tudo, tudo. A palavra conta que a gordura dos holocaustos corria do altar e corria pelas ruas da cidade. Você imagina sacrificar 1000 boi? E disseram, ele é louco. Como é que pode, irmão? Você já levou o nome de louco, né, minha irmã? Porque você continua crendo no teu Deus, né? A irmã contou para nós agora esses dias que não faz enxoval para criança porque não vai viver. A criança todo domingo sobe aqui e encerra o culto para nós. Para o mundo é loucura, para Deus é fé. E o Senhor te diz, continua com essa fé no teu coração, porque o mundo não entende a minha voz, mas você entende, você não ficará confundido, envergonhado. Irmãos, depois de 7 anos, diz a palavra, que o sacrifício que ele fez, Marquinhos, foi de 32.000 bois. Mas já não era todo o sustento de Israel. Era só o que estava sobrando no pastos. E Deus abençoou tanto a nação, que era 1.400 boi por dia, para alimentar o povo, e ainda tinha 32.000 para sacrificar. Dá para você dar um glória a Deus aí? Que Deus vai fazer transbordar a bênção de Deus sobre a tua vida. Esse templo maravilhoso, o templo da glória de Deus que ele edificou, e os irmãos viram aqui alguns dos detalhes, porque ele sabia da grandeza dos querubins, ele sabia da grandeza da romã, que é uma fruta que simboliza a fertilidade, simboliza também conserto com Deus, queridos irmãos, e tudo aquilo demonstrava a grandeza do Deus de Israel. Alamaia, um povo que estava aprisionado na Babilônia, um povo que era cativo no Egito, mas estava liberto, rico, próspero. Da glória a Deus, a tua prisão vai acabar essa noite. Então ele não fazia aquilo, irmãos, para nenhuma afirmação humana. Ele fazia aquilo para que todo aquele mundo antigo reconhecesse que em Israel há um Deus que tudo pode. Quando Eliseu curou o capitão da guarda, ele não fez aquilo para a glória dele, ele fez aquilo para que soubessem que há profeta em Israel. E Deus te diz, o que eu vou fazer na tua vida é para a glória do meu nome. Porque Deus não tem compromisso com a carne, nem com o sangue, nem com fama, nem com a internet. Senhor, tem compromisso com a tua alma, e por amor à tua alma, a bênção de Deus invade a tua casa como uma enxurrada de água viva. Aleluia. O crente é abençoado, irmão, porque Deus ama a nossa alma. Tem prova, sim. Enterra alguém que você amava, perde o trabalho, perde o emprego, perde dinheiro, às vezes perde muito mais que isso, mas vem um momento que não há negra noite que não amanheça. E você entrou aqui essa noite na mais completa escuridão, mas o Senhor te diz, até o final desse culto, o sol da justiça vai raiar na tua vida. Queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. E a história dele foi linda, esse templo foi coisa maravilhosa, irmão, que nunca ninguém tinha visto, nem nas pirâmides do Egito, nem no mundo antigo ninguém tinha feito uma edificação desse tamanho. Porque a glória de Deus, quando chega na vida de um homem, ela vem para mostrar que aquele que ama a Deus nunca ficará confundido, envergonhado, que aquele que confia na palavra nunca será deixado de lado. Queridos irmãos, depois a fama dele correu por toda a terra. E sabe o que acontecia? Os reis de outras nações procuravam Salomão, um jovem ainda, para tomar conselho da sua boca, porque as palavras que tinham na sua boca eram palavras de vida eterna, eram palavras de sabedoria. Irmãos, alamaia, aleluia, Deus vai fazer nascer hoje uma fonte de água viva dos teus lábios. Santo é o Senhor. E vai brotar água viva dos teus lábios, viu, irmão? Viu, irmão? Nas tuas mãos haverá cura, nas tuas palavras haverá fogo do Espírito Santo.
Aleluia, as tuas palavras também haverá água fria na fervura, que você vai chegar no meio de uma confusão muito grande, e 2, 3 palavras que Deus te der, o ninho do diabo vai ser desfeito. Dá glória a Deus, irmão. Senhor vai te alistar para uma grande guerra, mas Ele já te garante aqui na largada, a vitória é tua, a vitória é da igreja de Deus. Não contente com isso, não vinham só pessoas para ouvir os seus conselhos, vinham pessoas para testar a sabedoria de Salomão, como a rainha de Sabá, que saiu de longe e falou: eu quero ver se esse moleque é tudo isso que estão falando mesmo. Quando ela chega lá, irmãos, que ela no pátio exterior do palácio, na varanda, na parte de fora, que ela olha para os seus vestidos, achou que estava escorregadio, porque estava molhado, teve medo de cair, não era. Era que o mármore brilhava como a luz do sol do meio-dia. Alamaia. A grandeza do homem era tão grande, irmão, que em cada cortina tinha um sino, e conforme o vento entrava dentro do ambiente, ia tocando o sino, fazia uma melodia. Você crê nisso, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. E ela foi olhando aquilo, foi ficando, irmãos, assombrada. O jeito que os criados serviam a mesa, os talheres, o jeito que os criados vestidos, ela achando que tinha um rei do seu lado, ela achando que tinha um príncipe do seu lado, era um copeiro, uma copeira, um servo. Mas de qual é reino? Da onde você governa? Não, eu sou copeiro, mas vestido desse jeito, aqui é assim. Irmão, você será irreconhecível, porque a bênção de Deus estará na tua vida, e quem te viu passar na prova, quando te vê exaltado, não vai te conhecer, porque Deus vai mudar tua roupa, Deus vai mudar teu carro, Deus vai mudar a casa que você mora, Deus vai mudar tuas palavras, porque a exaltação está chegando na tua vida. Hoje você está comendo um bocado seco, mas você vai dar muita glória a Deus. Santo é o Senhor, irmão. E a palavra diz que quando ela viu tudo isso, é a palavra que diz, não havia mais espírito nela. Então ela foi com o espírito. Tinha um espírito nela que ninguém sabia o que era, mas nem ninguém descobriu, porque ele foi embora. Irmão, o adversário pode armar a pulca que ele quiser para você, irmão. A luz de Deus está na tua vida. E sem que você perceba, o Espírito Santo vai livrar você de muitos males no nome do Senhor Jesus. Tem um amiguinho, nunca mais vi, faz mais de 25 anos que eu não vejo, e eu não sei o nome dele até hoje. Nós estudamos junto na 4ª série, quando eu morei no Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte. A gente chamava ele de Chocolate. Vocês imaginam que loiro ele não era, né? Chamava ele de Chocolate. Foi na época da Copa de 94. E ele era, na época ele estava estudando Bona, na CCB, na igreja do Lausanne Paulista. Os cultos eram feitos na garagem da igreja, tão grande que estava sendo construído, agora já está muitos anos pronto. E quem tem a bênção de Deus é assim, onde anda é abençoado. Esse menino estava andando na rua, vindo à noite do culto, e saiu um homem numa carreira para tentar pegar ele não viu, para tentar assaltar ou fazer algum mal, e ele estava vindo olha isso, irmão, nunca mais me tinha me lembrado disso, acho que é a primeira vez que eu conto na igreja. E ele andando, quando olhou, viu o cadarço desamarrado, Marquinhos. Na inocência, pôs o pé em cima da guia e baixou para amarrar o cadarço. Quando ele baixou para amarrar o cadarço, o homem deu o bote nele, mas como ele estava baixado, o homem passou por cima e caiu dentro da valeta. Ele olhou e falou, tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. Aí, tá bom, ele foi embora dando glória a Deus, e o homem ficou lá dentro da valeta. Tem anjo que te guarda de dia e de noite. Quem garante que o anjo do Senhor não foi lá e puxou a pontinha do cadarço dele? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você repita, eu sou uma bênção. Aí fala para você com toda a convicção, eu sou uma bênção. Saia daqui abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, desde a roupa que você veste, a comida que você come, o carro que você anda, a casa que você mora, tem bênção de Deus do começo ao fim, e o Senhor te promete pela minha palavra, pelo sangue de Jesus derramado no madeiro da cruz, você continuará sendo uma bênção todos os dias da sua vida. Sobre a tua cabeça tem um farol aceso que ilumina na escuridão, e onde você passar, o inferno vai ter que bater continência para você. Você é soldado de Jesus Cristo,
tem as marcas de Cristo em você, você tem cheiro do céu, e quando o adversário chega perto de você, ele já reconhece, ele fala, não mexe com esse não, que é filho de general, é filho de alguém grande, não põe a mão, não mexe. É quando alguém chega num acidente, numa biqueira e fala, você sabe de quem eu sou filho? Hoje você vai falar para a tua prova, você sabe de quem eu sou filho? Não precisa falar, irmão, ele já sabe, você é filho e filha do Todo-Poderoso. E contra você, força estranha nenhuma tem poder. Santo é o Senhor. Contra você, espírito estranho nenhum tem poder. Contra você, quem fez a macumba perdeu a pinga, o frango, a farofa e o tacho. Porque em você mal nenhum chega na tua tenda. Aleluia. Quem deseja o teu mal, deseja o mal para um espelho. Porque você é protegido pelo sangue de Jesus. Flecha nenhuma toca em você, armadilha nenhuma te pega, inveja nenhuma te derruba. Bendito seja o nome do Senhor. Porventura esse homem não foi invejado, irmão? Porventura esse homem não foi perseguido? Mas ele não temeu, não teve trauma, não teve medo. Ele continua avançando. Salomão não tirou uma espada da bainha porque não teve guerra no seu reinado. Era prosperidade, era fartura. Tudo que plantava dada, tudo que fazia Deus recebia. Mas irmão, é só material? Não, irmão. A bênção na vida do crente é principalmente espiritual. Nesse tempo, quem coordenava a religião era o sacerdócio. Ele construiu esse templo e chamou os sacerdotes para vir no dia da inauguração, para poder inaugurar e consagrar a Deus o templo. A palavra conta que o sacerdote ia chegando no pátio exterior, na parte de fora do templo. Eles não podiam entrar porque a glória de Deus era muito grande lá dentro. E a palavra fala que eles caíram com o rosto em terra lá fora. Irmão, irmã, a tua casa é cercada pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia. Você não sabe, mas pode ter tido um demônio, um assaltante, um bandido que está mirando a tua casa há muitos dias, mas ele ou vê um segurança, ou vê alguém armado, ou vê uma cerca de fogo, ou tem alguma coisa que afugenta ele. O sangue de Jesus te cobre todos os dias da tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus em toda a tua alma, porque a tua vida é um milagre por onde você passa. Vai em paz para a tua casa essa noite. E o Senhor te quis trazer essa palavra para dizer a todos nós, você presta bem atenção, porque eu estou igual algum escultor que tem uma espátula fininha do tamanho da cabeça do alfinete. Eu estou fazendo os detalhes bem bonitinhos da minha obra na tua vida. É por isso que está demorando um bocadinho. Mas quando ficar pronto, quando eu tirar o tapume da tua obra, hoje só estão vendo construção, hoje só estão vendo poeira, hoje só estão vendo bater martelo. Mas quando eu tirar o tapume, vão ver desde os jardins, vão ver a parte exterior, vão ver a parte interior. E tem construção que ainda vai decoração, vou fazer decoração, vou colocar luz de todas as cores. Você será admirado pela glória de Deus da tua vida. Eu não sei se vocês estão crendo nessa palavra, mas alguém vai receber dom de Deus aqui maravilhoso essa noite. Bendito seja Deus. E você vai dar glória a Deus. Quando você passar, alguém ficar te admirando, não fica chateado não. Deixa olhar com os olhos, mas quem sente com o coração é você, porque foi Deus que te deu. Quando a gente viaja para algum lugar, agora faz tempo que não viaja, mas quando viaja para algum lugar, que Deus faz alguma obra, que acontece alguma coisa, e às vezes alguém vem bater nas nossas costas, irmão, tudo vem de Deus. É o Senhor que faz essas coisas. O Senhor só quer que você lembre disso, é Deus na minha vida, irmão. Não adianta você sentar numa montanha de dinheiro, ser cheio dos dons do Espírito Santo e não ter humildade no teu coração. O Senhor te dá hoje o maior de todos os dons, o dom de reconhecer Deus é tudo na minha vida.
Eu sou o que sou, estou onde estou, porque Deus me trouxe até aqui. Como Davi dizia, eu deitei e dormi, mas levantei porque o Senhor me sustentou. Irmão, o fogo do Espírito Santo passa aqui agora. Sinta, em nome de Jesus, essa unção sobre a tua vida. Essa coisa maravilhosa é a presença de Deus. Aleluia. É presença de Deus, minha irmã. E essa presença te acompanhará. Dá glória a Deus. Receba essa unção, receba essa Shekinah, receba esse presente, esse derramamento da glória de Deus sobre a tua alma. Abre a tua boca, dá glória a Deus, fala em língua, bate palma, glorifica. É o Espírito Santo tomando a tua alma, é te dizendo: não tem prisão, não tem mentira, não tem guerra, não tem pecado, não tem morte. Nada te tira da presença de Deus. Dá glória a Deus. O Senhor está te tomando hoje. Glórias a Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus das alturas. Glória a Deus das alturas. O adversário te quis matar, o adversário te colocou até ranço das coisas de Deus, mas hoje o Espírito Santo te enche da sua glória, te enche da sua presença, te enche da alegria do céu. Em ti ninguém tocará, pois ninguém toca naquele a quem Deus escolheu, ninguém atrapalha o plano que Deus começou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então vai em paz para a tua casa, com teu coração cheio de alegria. Vai em paz para tua casa com teu coração jubilando na presença de Deus, e saiba que os feitos de Deus estão só começando. Esse 2022 você vai sair da cova. Esse 2022 você vai sair da prisão que o adversário te colocou, viu, irmã? Viu, meu irmão querido? Esse ano você sai da prisão que o inferno te colocou. Vai em paz para a tua casa. Glorifica a Deus. E lembra-te, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Bendito seja Deus. E aquele que te aprisionou até hoje vai te soltar agora, no nome de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Porque tem promessa de Deus na sua vida. Tem oração sobre a tua cabeça. Tem decreto de Deus a teu favor. Tem plano de Deus em execução na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E é por isso que Deus manda a palavra, para te dizer: em ti ninguém tocará. E das minhas promessas na tua vida, ninguém tocará. E naquilo que eu te prometi, ninguém muda. Bendito seja Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Então guarda bem essa palavra no teu coração. E vai em paz para a tua casa, glorificando a Deus. Aleluia. Senhor te diz por essa palavra: eu sou contigo todos os dias da sua vida. Então, amados irmãos, animados por essa palavra, sigamos os nossos dias na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Confiando no Senhor, confiando na palavra. E o Senhor te diz essa noite: eu estou voltando contigo para a tua casa. Só que eu vou uns passos na tua frente. Eu vou chegar lá primeiro que você. E quando você chegar, eu já resolvi o que tem para resolver lá. Vai em paz para a tua casa. Louva a Deus por esta boa palavra. Não pelo pregador, pela palavra. Ela te alcançou com poder e glória. Para a glória do nome do Senhor. Às vezes, irmãos, para encerrar a palavra, o adversário mexe tanto com a nossa vida, que mexe também com a nossa mente. De maneira que a gente não consegue discernir muito as coisas mais. Então você fica à mercê de pensamentos ruins. Você fica à mercê de uma influência maligna, de uma obsessão, ou de um espírito obsessor, de um espírito contrário que vem mandado pelo nosso adversário. Se mata,
larga tudo, faça isso, faça aquilo. E muitos ouvem. E alguns outros que conseguem resistir a esse mal. Assim como a irmã que chegou agora aqui. Deus te trouxe aqui essa noite. E quando eu vi sua mala ali na varanda, o Senhor falou para mim, aquela ali é a casa dela. E Deus te diz, eu estou voltando contigo hoje. E o que te acompanhou até aqui vai sair agora, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pela virtude dessa palavra, Jesus Cristo te liberta agora, no nome de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, essa palavra te alcança e você sai daqui uma nova pessoa. Senhor te conhece, Senhor sabe quem você é. Você é uma alma errante pelo mundo, mas o Espírito Santo te trouxe aqui. Tem comunhão nessa igreja, irmão? Hoje Deus está libertando uma alma aqui por causa dessa palavra. Santo é o Senhor. E eu venho alguns minutos tentando encerrar a palavra, o Senhor dizendo, segura, está chegando, está chegando. Deus te trouxe aqui, e o Espírito de Deus te toma aqui agora, e te limpa pela palavra. Vai em paz, minha filha, para a tua casa. O mal que te acompanhou já caiu no nome de Jesus. Deus seja louvado.